Me interessa o gráfico, talvez o de 4 horas, é um gráfico interessante para ver o que está acontecendo aí. Nós temos um fundo duplo identificado aqui no Bitcoin, de curto prazo, ainda é recente, né? Eu adoro o gráfico diário, tá? O que mostra o gráfico diário para mim hoje aqui, para nós, né? Ele fez uma barra de reversão ontem, consecutiva, então ele fez depois de uma segunda e terceira, aliás, 2 tentativas de retomada de alta sem sucesso. Na última vez que o preço tentou perder esse suporte forte e interessante dos 35 mil dólares por unidade, ele conseguiu se segurar, ele retomou, fez uma grande sombra de compra aqui, e agora o preço quer voltar para a região da aproximação desta média de 8 aqui semanal, tá? Então, esta região é a região de interesse, onde eu acredito que o preço ele pode lentamente nos próximos dias buscar vir a tocar essa região antes de tomar uma decisão de conseguir romper esta média, se manter acima e fazer pivô de alta, retomando tendência de alta, ou se ele vai fraquejar, ele vai pegar abaixo da média de 8, vai rejeitar abaixo da média de 8 e vai vir abrir mais uma segunda pernada de baixa longa, tá? Então, isso geralmente acontece quando a gente tem barras consecutivas, então nos próximos dias a gente precisa ver o mercado andando de lado, né, lateralizado, aí depois ele volta aqui a subir, ele vem, se aproxima dessa barra, e o que vai determinar é se ele vai conseguir fazer um grande barra verde, ultrapassando essa média, se mantendo o preço acima, para o preço voltar a subir, ou se ele vai fazer uma sequência de barra verde com uma barra vermelha, uma barra de reversão abaixo, trazendo o preço todo para baixo. Então é isso que vai acontecer nas próximas semanas, é isso que a gente vai descobrir que vai acontecer, tá? Eu acredito que o preço tem tudo aí para continuar subindo. Logicamente, nós temos que esperar até as 9 horas da noite para ver se ele começa a ter uma reação de compra. Eu acredito que ele está em promoção, porque é um suporte, né? Um suporte majoritário. Suportes são interessantes, né? Regiões onde antigamente tiveram acumulação são regiões de compra, são regiões manipuladas, né? É onde o institucional gosta de buscar, ou os big players gostam de buscar liquidez do mercado, e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, o que rege os movimentos longos do mercado, os movimentos de oscilação, de variação do preço do Bitcoin, não é a porra do Elon Musk, tá, pessoal? Eu sei que isso é amplamente difundido, um monte de gente fala um monte de merda, inclusive um banco alemão falou isso, um banco que quase faliu em 2019, disse que o Bitcoin é uma ilusão, e aí eles já deixaram aqui claro, ó, que o Bitcoin não pode ser levado a sério, porque a tendência do Bitcoin ela vai conforme tweets passageiros e negativos do Elon Musk, né, combinados com repressão do Bitcoin na China. Os caras realmente acreditam, né? Esses caras desse banco não podem ser sérios, não podem ser gestores de fundo sério, porque os caras não sabem porra nenhuma de oscilação de mercado, variação de mercado, volatilidade de mercado. Eles não entendem que o preço não vai subir reto, que nem um paredão vertical, sem o mercado ter uma grande quantidade de pessoas alavancando. Cara, olha só que interessante. A cada alta que nós temos do Bitcoin, nós temos cada vez mais confiança à medida que o preço vai subindo, né? À medida que ele vai atingindo novas máximas, o que nós temos? Nós temos mais pessoas confiantes no mercado, com mais pessoas tendo confiança no mercado, na direção do mercado, ocorre que o mercado de alavancagem, ele começa a ter muita gente, principalmente abaixo dessas regiões onde o preço ele fez a acumulação, tá? Abaixo dessa acumulação, muitas ordens de liquid, ou seja, muitas pessoas que estão arriscando a própria carteira de ativos, né, de dólares, para tentar especular em uma super alta, beleza? Então, nós temos essa região aqui com muita liquidez, e toda vez que o mercado que manipula para baixo, que quer buscar liquidez, sejam os big players que têm bastante bitcoins há muito tempo atrás e operam de forma massiva nas corretoras com alavancagem, seja os grandes fundos de investimento, seja os institucionais, esses caras, eles têm interesse sim em organizar em alguns períodos no meio de um super ciclo
para fazer com que o preço vá na direção oposta ao senso comum, porque isso faz com que eles tenham a busca de liquidez no mercado. É a famosa, vamos passear, é a baleia que chama as sardinhas para levar para passear, para levar lá no meio do mato, levar na casa da véia lá do João e Maria, para ela te colocar num caldeirão lá e te aniquilar. É isso que eles querem a aniquilação dos pequenos, porque é dessa forma que o mercado se alimenta, tá? Uma prova disso aqui na Glassnode, olha só que interessante. Nós temos o mercado de futuros aqui, ó. Olha só a liquidez que os longers, que os shorters davam enquanto o preço subia. Então, lá em abril de 2020, dia 25 de abril desse ano, né, no mês passado, vocês podem ver que o preço estava em alta, né? E o número de shorters liquidados, eles começaram a cair à medida que o preço começava a lateralizar. Então, grandemente, né, nós tivemos uma inversão de interesse de liquidez, para buscar liquidez no mercado. Muitos apostadores começaram a diminuir muito a quantidade de apostadores de baixa e começou a aumentar muito a quantidade de pessoas fazendo operações alavancadas em alta, pegando empréstimo, pegando dinheiro emprestado para se alavancar, para elevar os preços, para tentar surfar uma alta, uma continuação da alta, né? E aí o mercado simplesmente inverteu o polo, a direção, porque agora, se você for ver, o recorde aqui, ó, de liquidação dos shorters, no máximo, estava pegando 55 bilhões de dólares, produzindo de liquidez, né? Então, o número máximo de liquidez que os institucionais estavam conseguindo, de quem estava apostando numa queda do Bitcoin em plena tendência de alta, era de no máximo 55 bilhões. E aí agora, olha só o interessante, o número da quantidade de longers, né? A quantidade de dólares que foi 230 bilhões de dólares nessa queda, que foram liquidados, que foram diluídos para a mão dos poderosos, tá? Da mão para a mão dos operadores de alavancagem, das casas de operação de alavancagem, dos caras que enchem o bolso, beleza? Então, esse tipo de movimento inverso aqui, ó, que vem capturando todo mundo que estava abaixo dessa região, ele é muito mais lucrativo para o institucional do que os apostadores de queda, tá? Tinha poucos apostadores de queda e isso é normal. À medida que o mercado vai subindo, começa a ficar mais raro o número de apostadores de baixa e nós temos um grande número de otimismo, um grande número de euforia e muitas pessoas começam a alavancar em compra porque a cada semana que passa só sobe, só tem alta e aí os caras deixam as ordens abertas lá e aí eles deixam a risco as regiões para serem liquidados, né? Então, a principal região que hoje em dia tem para buscar liquidez, caso esses big players, ou os institucionais, ou os caras que realmente fazem dinheiro no mercado, que são os poucos, né? Que são os grandes mesmo, que continuam grandes, porque, infelizmente, as sardinhas, elas realizam prejuízo. Olha o recorde de realização de prejuízo das sardinhas. Olha a quantidade de pessoas, de dólares que foram admitidos em prejuízo. Foi um recorde, pessoal, tá? Toda vez que nós temos grandes quedas, nós temos picos, cara, mas olha só a quantidade de gente que realizou prejuízo. Muito mais gente realizou prejuízo do que no período do Covid, tá? Então, o que acontece? Quando o mercado vem abaixo, as pessoas vêm com essa falácia de que, porque é o Elon Musk, porque foi notícia da China. Porra nenhuma, rapaz. Porra nenhuma. Isso é um food exatamente bem planejado, fundamentado por grandes pessoas que têm investimentos, desde que tem Bitcoin, que corresponde a 35% do total de carteira, de Bitcoins em carteiras. Então, 35% de Bitcoins guardados em carteiras pertencem a pouquíssimas pessoas no mundo. São os primeiros que mineravam Bitcoin, os primeiros que compravam Bitcoin lá no início e estão rodando até hoje. Porque para o holder raiz não vale a pena vender nunca Bitcoin. Um cara não está cagando e andando se o Bitcoin cair para 50 mil, para 30 mil, para 10 mil, sendo que ele comprou Bitcoin a 2 dólares, centavos, a 20 dólares. Essa oscilação para eles não faz diferença nenhuma na riqueza deles. O que eles querem é utilizar de fato, de forma... É muito mais provável, tá? É muito mais provável, não. Eu sei que aquele post do cara no Reddit,
falando que eles estavam, acho que eram 12 ou 15 baleias ou big players que tinham uma quantidade absurda de bitcoins, estavam se programando para despejar. Aquilo é fato, aquilo acontece desde 2017, acontece desde 2013, pessoal. Desde os tempos antigos isso acontece no mercado de criptomoedas, tá? Isso acontece há muito tempo já e não muda, não vai mudar, porque eles ficam cada vez mais ricos com essa absorção de capital. Justamente, veja que interessante, você pode ver isso no próprio gráfico do Bitcoin se refletindo, tá? Nós temos uma tendência fortíssima de alta, beleza? Um otimismo exacerbado, uma velocidade muito grande, até que chega um momento que eles param de comprar, né? Eles que estão usando todo o capital que eles fizeram aqui ao longo de todo esse período de acumulação, esses caras que estão acumulando Bitcoin ao longo de muitos anos, eles saíram fora e por isso que o mercado teve uma desaceleração. Para quem não sabe, o tweet do Elon Musk, ele aconteceu no dia 13 de maio. Sabe o que o preço do Bitcoin fez no dia 13 de maio? Sabe o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. 13 de maio foi aqui, ó. Ele fez isso aqui, tá? Então saiu o tweet do Elon Musk. E olha, eu quero que vocês percebam o que estava acontecendo antes do tweet do Elon Musk. No dia 12 de maio, um dia antes do tweet do Elon Musk, o preço já tinha perdido a média de 8 novamente depois de retestado. Ele já estava em tendência de baixa. O que é isso aqui? Ele tentou fazer um pivô de alta, de retomada de alta, falhou miseravelmente, teve uma grande pernada de baixa. Ali eu fiquei já encucado e desde então, nos meus vídeos aqui no canal, eu falava todos os dias, cuidado, pessoal, que vai cair essa merda aí, tá, pessoal? Essa rejeição aqui tá estranha. Eu falei, acho que a gente gravou o vídeo com o Stormer, eu falei, cara, eu não gostei dessa rejeição desse pivô, tá? Tava formando pivô de alta acima da média, não gostei desse rompimento que perdeu abaixo aqui, não gostei disso aqui, tá? Não tô otimista. Fez a tentativa, o pullback, no caso, né? Ele fez a tentativa de retomada de alta, fez o pivô de alta ali, tentando retomar a alta rapidamente, não conseguiu. E eu falava pro Stormer, eu não estou confiante com esse tipo de pivô aqui, está muito fraco, está muito lento. E realmente o preço veio dias mais tarde, fazendo então um preço bem lento, bem devagar. E aí foi isso aqui, ó. Isso aqui não teve tweet do Elon Musk, tá? E isso aqui é uma barra de sinal que eu já ensinei para as pessoas aqui neste canal. É uma barra de sinal rompendo pela segunda vez a média de 8 semanal. Isso estava mostrando que o mercado estava invertendo o polo, tá? Estava invertendo a direção do mercado, fazendo um topo mais baixo do que o topo anterior. Depois de um pivô de alta sendo falho, segundo pivô de alta tentando retomar a tendência de alta, falhando miseravelmente. Então aí surgiu o tweet do Elon Musk, aí viu os bocozinhos, aí no outro dia o preço até deu uma caída com o tweet do Elon Musk, mas ele caiu aqui, ó, ele veio até a região dos 45 mil, ele saiu da região aqui dos 50 mil e caiu para 45 mil, foi esse o impacto do tweet do Elon Musk. O segundo dia, pessoal, o preço já estava em tendência de baixa, já estava na mão do varejo, tá? E o varejo começou a sentir muito medo, e aí e aí nós tivemos a grande queda aí, tá? Aí veio as bobagens lá da China e a porra toda, tá? Que as pessoas acreditam nessas falácias. Mas, na verdade, isso aqui é manipulação, tá? Isso é manipulação para pegar o dinheiro para os big, pegar dinheiro da galera.